Capítulo 1. O que é análise de manufatura? A análise de manufatura envolve a investigação de suas operações e eventos significativos, geralmente com tecnologia, para garantir a qualidade, aumentar a produtividade, reduzir os custos de fabricação e otimizar as cadeias de suprimentos. Com a análise do processo de manufatura, ou fabricação, como também é chamado, as empresas podem identificar problemas e tendências que, de outra forma, passariam despercebidos, levando a uma melhor tomada de decisão e maior eficiência. A análise de fabricação pode ser usada para rastrear problemas de controle de qualidade, otimizar cronogramas de produção, prever falhas de equipamentos e muito mais. Os benefícios da análise de manufatura são vários, mas talvez o mais importante seja poder ajudar as empresas a evitar erros dispendiosos e, com menos erros, consequentemente, aumentamos e melhoramos o nosso nível de produção. Capítulo 2. Principais KPIs de análises para manufatura. Em qualquer negócio de manufatura, a eficiência é fundamental. Afinal, todo o propósito da manufatura é produzir bens de forma rápida e eficiente. Isso é o que gera lucro. E o lucro é o objetivo de qualquer negócio. Para fazer isso, os fabricantes devem monitorar de perto seu processo de produção, medindo vários indicadores de desempenho, KPIs, ao longo do caminho. Ao rastrear KPIs, você pode identificar áreas de melhoria em seu processo de fabricação e fazer as alterações necessárias para aumentar a eficiência. Existem inúmeros KPIs que os fabricantes podem rastrear, mas alguns são mais importantes que outros. Nesse curso, compilamos e listamos os 8 KPIs mais importantes para qualquer fabricante. Vamos lá! 1. Eficácia geral do equipamento, OEE. OEE, da sigla em inglês, é uma métrica que mede a eficiência com que uma máquina ou processo de fabricação está sendo usado. Ele considera fatores como tempo de inatividade, velocidade e qualidade para fornecer uma visão abrangente de suas máquinas ou da eficácia do processo. Aqui está a fórmula para calcular o seu OEE. OEE é igual disponibilidade vezes desempenho vezes performance. Disponibilidade é a quantidade de tempo de trabalho de um equipamento, em comparação com o período em que ficou disponível para seu funcionamento, ou seja, parado. Essa paralisação pode ser planejada ou não. Disponibilidade igual tempo produzindo dividido pelo tempo programado para produzir, vezes 100. Ou seja, quanto maior o tempo produzindo, maior a disponibilidade. E quanto menor a disponibilidade, maior é o tempo que o equipamento ficou parado. Qualidade é índice utilizado para medir produtos e itens que apresentam defeitos, e não podem ser entregues ao cliente. É fundamental, portanto, manter o controle e monitorar constantemente a produção em série. Qualidade igual quantidade de itens bons dividido pela quantidade total produzida, vezes 100. Por fim, a performance avalia o ritmo de produção, levantando dados sobre a velocidade de produção de determinado item, comparando com o nível de agilidade esperado. A performance compara a quantidade produzida com a quantidade teórica que poderia ter sido produzida enquanto o equipamento estava produzindo, independente da qualidade do que foi produzido, sendo calculado da seguinte maneira. Performance igual quantidade de produção real dividido pela quantidade de produção teórica, vezes 100. 2. Rendimento da primeira passagem, FPY. FPY, da sigla em inglês, é uma medida da porcentagem de produtos produzidos corretamente na primeira tentativa. Um FPY alto significa que seu processo de fabricação é eficiente e tem poucos produtos defeituosos. FPY igual unidades de qualidade dividido pelo total de unidades produzidas. 3. Tempo de inatividade da produção. O tempo de inatividade é qualquer momento em que uma máquina ou processo não está em operação. O tempo de inatividade pode ser causado por manutenção programada ou problemas inesperados. Independentemente da causa, o tempo de inatividade é caro para os fabricantes porque reduz a capacidade geral de produção. Tempo de inatividade é igual ao tempo em que a máquina ou processo está inativo dividido pelo tempo operacional planejado vezes 100. 4. Tempo médio entre falhas, MTBF. O MTBF, da sigla em inglês, mede quanto tempo uma máquina ou processo pode operar antes de sofrer uma falha. Um MTBF alto indica que uma máquina é confiável e não requer manutenção frequente. MTBF igual ao número de horas operacionais dividido pelo número de falhas.
5. Tempo de ciclo. O tempo de ciclo é a quantidade de tempo que leva para completar um ciclo de fabricação. Um tempo de ciclo mais curto significa que um produto pode ser produzido mais rapidamente, levando a uma maior eficiência e menores custos de produção. Tempo de ciclo igual tempo líquido de produção dividido pelo número de unidades produzidas. 6. Prazo de entrega, lead time. O prazo de entrega é o tempo que leva desde que um pedido é feito até que seja entregue ao cliente. Em outras palavras, é o período de tempo em que a equipe de produção leva para entregar o produto após o pedido do cliente. Um prazo de entrega baixo significa que os clientes receberão seus pedidos mais rapidamente, melhorando a satisfação dele para com a empresa. Prazo de entrega igual atraso no fornecimento mais o atraso no pedido. Por exemplo, a fábrica precisa de 4 dias para o recebimento da matéria-prima mais um dia de inventário mais 4 horas de produção mais 3 dias para o transporte igual a 8 dias e 4 horas de lead time. 7. Toct time. O toct time é o coração de uma operação de manufatura. É a quantidade de tempo que decorre entre sucessivas unidades de produção. Em outras palavras, é a taxa na qual os produtos devem ser produzidos para atender à demanda do cliente. O toct time é calculado dividindo-se o tempo de produção disponível pelo número de unidades de produto demandadas pelos clientes. O toct time é uma métrica importante porque define o ritmo da produção e ajuda a garantir que a demanda do cliente seja atendida. Ele também fornece uma maneira de medir e melhorar a produtividade. Toct time igual tempo disponível de produção dividido pela demanda. O tempo disponível de produção será o tempo operacional líquido que se tem para produzir, subtraindo todas as paradas programadas. A demanda é o total de pedidos que a empresa possui de um determinado produto para fabricar. Podemos usar o exemplo de uma fábrica que possui um turno de 8 horas por dia. O tempo disponível é de 510 minutos e a demanda é de 255 peças por dia. Assim, o seu toct time será de 2 minutos peça. 8. Giro do estoque. O giro do estoque mede a frequência com que uma empresa vende e substitui seu estoque. Um alto giro de estoque indica que uma empresa vende seus produtos com rapidez e eficiência. Giro de estoque igual estoque médio dividido pelo custo das mercadorias vendidas, vezes 365. Por exemplo, se o volume médio mensal no estoque de um supermercado é de 3.000 garrafas de água, sendo vendidas 12.000 delas por ano, o giro de estoque é 4, o que significa que o estoque foi completamente renovado 4 vezes. Capítulo 3. Etapas essenciais no processo de análise de manufatura. Há 5 etapas essenciais para criar um processo de análise de manufatura que pode ajudar a melhorar o desempenho do seu negócio. Compreender e aplicar essas etapas pode aumentar sua produtividade e eficiência geral. Então, vamos às etapas. Passo 1. A primeira etapa na análise de dados da manufatura é ingerir os dados. Isso pode ser feito manualmente ou por meio de um processo automatizado. Depois que os dados são ingeridos, eles podem ser processados e analisados para ajudar a resolver vários problemas relacionados à fabricação. Passo 2. Agora que você coletou todos os dados, é hora de processá-los e enriquecê-los, para que seu sistema, software ou uma planilha dinâmica do Excel, possa fazer o trabalho pesado. Quando falamos sobre enriquecer os dados, muitas empresas usam o Excel, por exemplo, para limpar alguns dados não relevantes antes de passar para o sistema integrado ou próprio de logística da empresa. Ao jogar todos os dados brutos no sistema, é comum que ele fique pesado e lento. Dessa forma, as empresas fazem manualmente o processo de limpeza de dados, deixando-os mais enxutos, permitindo que somente os dados relevantes subam para o sistema. Então, depois que os dados são processados e enriquecidos pelo Excel, eles podem ser importados para seu sistema principal, integrado ou próprio da área logística, para análise de manufatura. Passo 3. Armazenar dados em um servidor dedicado é uma etapa importante para manter os dados seguros e protegidos para arquivamento de longo prazo ou relatórios e análises. Dessa forma, a empresa tem uma segurança aprimorada, isto é, com criptografia e controle de acesso, que podem ajudar a proteger seus dados contra acesso não autorizado. Além disso, um servidor dedicado diminui os custos,
Você economiza dinheiro reduzindo a necessidade de hardware caro e licenças de software de análise de fabricação. Entretanto, é importante ter sempre um técnico ou uma equipe dedicada aos cuidados com a manutenção do servidor. Passo 4. Após coletar e organizar seus dados de fabricação, é hora de analisá-los. O uso de Big Data para análise da manufatura pode ajudá-lo a encontrar tendências e padrões em sua fabricação e identificar áreas onde melhorias podem ser feitas. Várias ferramentas analíticas de manufatura estão disponíveis no mercado, portanto, você precisará escolher aquela que melhor atende às suas necessidades. Após selecionar uma ferramenta de análise, você precisará inserir seus dados de fabricação na ferramenta e começar a analisar. Algumas recomendações que queremos passar, e que você pode querer procurar incluem ferramentas que avaliam as tendências nas taxas de produção, as alterações na qualidade de produção ao longo do tempo, identificação de gargalos e oportunidades de melhoria de processos. A ideia é encontrar a ferramenta no mercado que pode lhe dar insights valiosos para melhorar o desempenho de seus negócios. Em outras palavras, é você verificar o que te incomoda no processo de produção e encontrar a ferramenta que propõe solucionar isso. Cada empresa é um caso diferente. Passo 5. Agora que já fizemos tudo isso, é hora de usufruir da tecnologia para a criação de análises preditivas. A análise preditiva abrange uma variedade de técnicas estatísticas de mineração de dados, modelagem preditiva e aprendizado de máquina que analisam fatos atuais e históricos para fazer previsões sobre eventos futuros ou desconhecidos. Dependendo do que você deseja alcançar, pode ser necessário usar técnicas diferentes. Por exemplo, se você deseja fazer previsões de demanda para seus produtos, pode usar um modelo de regressão. Se você deseja entender quais fatores são mais importantes para determinar a satisfação do cliente, pode usar uma árvore de decisão. Após decidir sobre a técnica apropriada, você precisará treinar seu sistema ou modelo em dados históricos. Em outras palavras, é preciso que você condicione seu sistema, isto é, instrua ele a avaliar o que você quer, como isso deve ser feito e quando deve ser feito. Isso permitirá que o sistema ou modelo entenda padrões e relacionamentos, que inclusive podem ser aplicados a novos dados e condicionamentos futuros. Após condicionar o seu sistema com as informações, você pode começar a usá-lo para fazer previsões ou gerar os relatórios que você precisa para o seu negócio. Capítulo 4. Como a análise de ERP está mudando a indústria de manufatura. A análise de ERP fornece aos fabricantes um novo nível de percepção de seus negócios. As soluções de software de planejamento de recursos empresariais, ERP, podem ajudá-lo a rastrear todas as peças móveis em seu processo de fabricação, desde matérias-primas até produtos acabados. Pense no sistema ERP como o núcleo do negócio. Tudo gira em torno dele. Isso significa reunir todos os departamentos da sua empresa e armazená-los em um banco de dados central. Isso dá uma base sólida para a sua equipe trabalhar, uma vez que o acesso às informações é direto e rápido, não precisando de um telefonema ou e-mail para obter um dado bruto. Existem milhares de sistemas ERPs no mercado. É importante deixar claro que um sistema muito complexo não é o ideal para pequenas empresas, assim como sistemas simples não são indicados para multinacionais. Por isso, antes de mais nada, é necessário compreender o tamanho do seu negócio e suas necessidades de sistema. Ao coletar e analisar dados de todos os aspectos do processo de fabricação, a análise de ERP está ajudando os fabricantes a identificar ineficiências e otimizar as operações. No passado, a maioria dos fabricantes dependia de tentativa e erro para melhorar seus processos. Isso costumava ser demorado e caro, com poucas garantias de sucesso. Com a análise de ERP, os fabricantes agora podem identificar de forma rápida e fácil as áreas que precisam de melhorias e fazer alterações de acordo. A análise de ERP também está ajudando os fabricantes a entender melhor as necessidades de seus clientes. Ao analisar os dados do cliente, por exemplo, os fabricantes podem adaptar seus produtos e serviços para atender a demanda do cliente com mais eficiência. Ao analisar a demanda variável e sazonal, por exemplo, os fabricantes podem prever oscilações na produção e se anteciparem na compra de matéria-prima ou compra de novos maquinários. Por exemplo, os benefícios das soluções de análise de negócios de manufatura de ERP são claros. Ajuda os fabricantes a economizar tempo e dinheiro, além de melhorar a satisfação do cliente.
À medida que a indústria de manufatura continua a se tornar mais competitiva, a análise de ERP desempenhará um papel cada vez mais importante para ajudar os fabricantes a se manterem à frente da curva. Capítulo 5. Escolhendo o software ideal para uma melhor análise de manufatura. Como mencionado, existem diversos sistemas no mercado. Você vai encontrar softwares de todos os tipos, tamanhos, funcionalidades e interfaces. Nossa recomendação é que você busque por softwares que ofereçam uma visão ao vivo do seu negócio, isto é, que ofereça ferramentas para analisar suas operações de produção, e mais, que o sistema consiga propor, de alguma forma, seja através de relatórios adicionais ou via machine learning, a melhor alocação de recursos e ajustes no planejamento da produção para o usuário. Em outras palavras, a ferramenta deve te oferecer insights para análise de manufatura. Você deve avaliar se a interface é instintiva, uma vez que seus colaboradores precisarão ter facilidade no uso da tecnologia, bem como verificar se o seu novo sistema possui uma opção de integração com seus atuais sistemas, uma vez que você não vai querer perder dados e informações importantes já levantados. A recomendação é que seja um sistema ERP, isto é, um sistema integrado com vários módulos, para que você, além da gestão da sua logística, tenha dados de vários canais de vendas, marketing, contabilidade e finanças em um só lugar, sem a necessidade de implementar outra ferramenta de business intelligence. Basicamente, menos é mais, e quanto mais centralizada forem as informações, mais confiável é a fonte de dados para a tomada de decisões rápidas e acertadas. Dessa forma, o gerente de logística, por exemplo, poderia ter acesso à performance de vendas, receita, lucro e custo, margens de lucratividade, tendências de vendas e muito mais. Tendo acesso a isso, ele poderá tomar decisões táticas, como repriorização de produção de algum item que está em alta e diminuição da produção de itens que estão no final do seu ciclo de vida. Além disso, recomendamos soluções de automação sempre que possível, e acessível diante da saúde financeira do negócio. Inteligência artificial. Inteligência artificial, na gestão da cadeia de suprimentos é, hoje, algo comum. Adicionalmente, as empresas dividem o protagonismo dessa tecnologia com a chamada IoT, Internet Industrial das Coisas, que são dispositivos inteligentes, equipados com sensores que geram grandes volumes de dados operacionais em tempo real. Inteligência artificial e IoT, juntas, podem ajudar os processos de fabricação a alcançarem os maiores níveis de precisão, qualidade e produtividade do mercado. A inteligência artificial pode, por exemplo, prever rotas de entrega ideais, rastrear o desempenho do motorista em tempo real e avaliar relatórios meteorológicos e de tráfego, a fim de prever com precisão os tempos de entrega futuros. A inteligência artificial também pode dar aos fabricantes maior controle sobre suas cadeias de suprimentos, desde o planejamento de capacidade até o rastreamento e gerenciamento de estoque. Eles podem configurar um modelo de monitoramento e avaliação preditiva de fornecedores em tempo real para serem notificados no momento em que houver uma falha do fornecedor. Além disso, um sistema inteligência artificial pode avaliar a extensão da interrupção da cadeia de suprimentos imediatamente, gerando um relatório de como essa falha poderá afetar a curto, médio ou longo prazo o processo de produção. Por fim, é preciso saber da demanda do seu negócio para procurar uma solução adequada. Não existe software melhor ou pior, mas sim aquele com a solução ideal para o seu negócio, isto é, que mais atende sua demanda e necessidade atual. Capítulo 6. Considerações finais. Sem um plano, você ficará perdido e sem rumo no alto mar da gestão empresarial. Além disso, sem ferramentas ou informações para ajudar a criar esses planos, será apenas mais um empreendimento sem objetivo que o deixará andando em círculos. Então, para garantir que sua empresa esteja no caminho certo para o sucesso, é importante realizar a análise da manufatura. A análise da manufatura, como vimos, ajuda você a tomar decisões baseadas em dados que podem melhorar o desempenho geral do seu negócio. Ao analisar dados relacionados à produção, controle de qualidade e outros aspectos da fabricação, as organizações podem identificar áreas onde podem fazer alterações que levarão a melhorias. A análise de manufaturas é uma ferramenta essencial para otimizar seus negócios. Use-a com sabedoria. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de análise de manufatura, implementação e KPIs.
Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!